Momento Cultural do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Associação dos Servidores do Tribunal, está promovendo o 7º concurso fotográfico e tem como tema a fé. As imagens selecionadas pela comissão julgadora do concurso já estão expostas ao público no Espaço Cultural do Tribunal, no centro do Rio. Aqui no estúdio, conversamos com Mônica Chateaubriand, curadora do Momento Cultural do TCE Rio de Janeiro, e Luciana Direito, promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro. O TCE Notícia está no ar. Sejam bem-vindas ao TCE Notícia. Obrigada. Mônica, fala um pouquinho sobre alguns dos temas das edições anteriores do concurso. Nós já fizemos algumas exposições, essa é a nossa 7ª exposição. E esse é um tema com maior abstração. Já fizemos um chamado Expressões, e esse agora que fala de fé, que tem características, são 2 temas abstratos, né? Apesar de você conseguir captar por meio de coisas mais concretas e tal, manifestações. Fizemos sobre a cidade do Rio de Janeiro, 2, Belezas do Rio, e também, olha que coisa mais linda, fizemos os 4 elementos, fizemos também Reflexos, que foi muito interessante, e, quer dizer, não sei se estou deixando de falar alguma das exposições, mas foram basicamente essas exposições que nós fizemos. Concreta e natural também. Nós fazíamos, quer dizer, fotografias que tinham elementos da natureza e construção também, construção dentro de um campo da natureza. O 7º concurso, o tema foi fé, né? Por que a escolha deste tema? Eu queria até, você me fazendo essa pergunta, eu me lembro do ministro Carlos Alberto Direito, que dizia que fé é um ato de vontade. Eu não sei se em função do momento que nós estamos vivendo, pouca esperança, eu acho que todo mundo está querendo ter fé. Tanto que essa escolha veio de alguns funcionários. Luciana, concorda? Eu acho que confirma que fé é um ato de vontade. Claro, fé, o papai sempre dizia, fé, como a Mônica bem lembrou, né, é um ato de vontade. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo, onde há tanta descrença, né, onde há tanta desesperança, onde as pessoas estão tão preocupadas com o futuro, eu acho que a fé, ela é um elemento de força e um elemento de vontade na construção desse futuro. Acho que é isso que a gente está buscando agora, por isso a escolha desse tema é bastante propícia. Bastante propício para o momento, né? Para o momento que a gente está vivendo. No Estado, no país, no mundo. Com certeza. Agora, como o rompimento da relação igreja-Estado atuou no desenvolvimento político da sociedade, Luciana? Bom, ele teve uma importância muito grande, né? Porque a partir do momento em que o Estado deixou de ser, junto com a religião, né, junto com os dogmas religiosos, impondo uma vontade religiosa aos cidadãos, ele pôde ter um desenvolvimento social importante em razão do respeito às individualidades e às diferenças de crenças, né? Hoje a gente fala de um mundo onde a diversidade impera, é um mundo plural, né, onde há a importância de se garantir essa liberdade individual dos cidadãos de terem a sua própria crença ou a não crença, né? Mas de qualquer forma dentro de um mundo onde se trata a diversidade e a liberdade de expressão. É preciso, né? É preciso, né? Sem dúvida. E qual a diferença entre fé e crença religiosa? A fé eu diria que quer dizer, no campo do sobrenatural, né, a fé é uma crença, ter fé é acreditar em alguma coisa em que você não tem um embasamento. Como a gente acabou de dizer agora, seria essa vontade. É a entrega, né? Exatamente. É uma entrega, algo que você não tem nem como explicar, né? É uma certeza que brota dentro de você daquilo que você não tem. É uma certeza que é pautada nas práticas do amor. Isso. É uma certeza que vem das práticas do amor. E eu gosto eu ouvi isso também em algum momento, e eu sou uma pessoa que gosto de estudar a filosofia de Spinoza, eu já estudo há algum tempo, e para Spinoza, amor vem da alegria, que é força, é potência. E fé é força. A fé, ela vem da força, ela traz força também, né? E o amor
O amor é a grande força, é a grande né? força motriz, né? Exatamente. De tudo que a gente vê por aí, eu acho que essa energia da fé, essa força da fé, ela é a mesma energia que a energia do amor. De que forma a eleição cada vez mais numerosa de candidatos aí, líderes religiosos, né, pode interferir nas relações igreja e Estado? Bom, eu vejo que há que se ter, né, muito cuidado, né, para que se mantenha a laicidade do Estado. O Estado é de ser laico e, para isso, ele não pode se confundir, né, nas suas ordens sociais, culturais, políticas, com os dogmas religiosos. Então, tem que se ter muito cuidado. Eu vejo que é um momento delicado, porque, enfim, muitos candidatos estão aí se candidatando às próximas eleições com cunhos religiosos, e quando por trás disso há um interesse em se desmistificar, em se diminuir a laicidade do Estado, isso é muito importante, isso é muito perigoso, eu digo assim, porque a gente tem que, o Estado tem que se manter de forma a respeitar a diversidade culturais, a diversidade de crença, a pluralidade dos seus cidadãos. Você perguntou a diferença entre fé e crença religiosa. A crença religiosa, ela está ligada a uma transcendência, é religar, né, a uma transcendência, a alguma força que vem de fora, né, a um Deus que não está, quer dizer, que é fora de você. Quer dizer, a fé, eu vejo a fé, eu prefiro dizer dessa maneira, a fé é uma coisa mais interna, mais sua, vem da sua singularidade. E a crença religiosa, apesar dela partir de uma singularidade sua também, mas já é uma ligação na relação sobrenatural também, dentro desse campo do sobrenatural, ela é uma ligação com a transcendência, com Deus. Né? Com Deus que está acima de todas as coisas, que nos move, que nos controla. Eu vejo aí, essa seria a grande diferença entre fé, da maneira como eu compreendo, entre fé e crença religiosa. A crença religiosa, ela está ligada a uma série de normas, seja ela de que religião for. Né? Principalmente das mais conhecidas, né? Você tem a judaica, a fé cristã, né? E Maomé também, né? Você tem o Corão. Então, são ligadas a práticas, a regras, a uma normatização que leva aquela pessoa que segue essa fé a seguir. Agora, uma curiosidade minha. É possível ter uma coisa sem a outra? Eu acho que é possível, quando você trata da fé como uma espiritualidade, não necessariamente ligada a uma só religião. E assim, acho que no Brasil a gente tem particularmente um exemplo de um sincretismo religioso, onde você encontra cidadãos que não partilham de uma religião única, porém de multirreligiões, e nem por isso deixam de ter fé. Muito pelo contrário, tem uma fé elevadíssima. Porque a fé, ela trabalha mais no nível pessoal e espiritual, de uma espiritualidade lato sensu, e não uma espiritualidade ligada a uma determinada crença. É a sua relação. É a sua relação. Agora, eu gostaria, não sei, Luciana, se você concorda comigo, quer dizer, você pode ter fé sem religião, agora não religião sem fé. Não religião sem fé. Exatamente. Você tem... Impossível a religião sem fé, não. Mas a fé sem religião, sim, porque você pode ter fé na natureza, enfim, em outras coisas. A fé é uma crença. Isso. É uma crença, é você acreditar. E eu acho que ela está ligada realmente a essa realidade, a prática do amor mesmo, né? Sem dúvida. A gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto ainda, mas vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, o TCE Notícia volta já. Eu sou o Edinho Silva. Eu sou o Carlos Samuel. E nós queremos te fazer um convite
todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas, com o programa Tribuna do Esporte aqui na TV Ideal. Com as notícias da Confederação Brasileira de Futebol, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, notícias do Resende, do Barra Mansa, do Volta Redonda e dos 4 grandes do futebol carioca. Você é o nosso convidado todas as sextas-feiras, de 12 às 13 horas. Tribuna do Esporte, aqui na TV Ideal. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Chegou o Combo Multiclar HD TV, TV por assinatura com mais de 160 canais, 33 em HD, mais internet residencial com Wi-Fi grátis, mais telefone fixo, tudo isso a partir de R$ 59,90 no Combo Multi. Ligue já, 0800 123 4004, internet em casa com Wi-Fi grátis, Claro HD TV. Mais de 160 canais, incluindo os canais abertos em HD na sua cidade. As melhores séries, filmes, esportes, reality shows, desenhos e muito mais. TV, internet e telefone fixo juntos fazem toda a diferença. E melhor ainda, você só começa a pagar em junho. Ligue 0800 123 4004, 0800 123 4004. Combi Multi na sua casa a partir de R$ 59,90. Só R$ 59,90 por mês. Faça já sua assinatura. Essa promoção é por tempo limitado. Ligue agora, 0800 123 4004, 0800 123 4004. Claro, é você quem faz o agora. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Participe e fique por dentro dos assuntos que estão sendo discutidos pelos vereadores da sua cidade. Todas as segundas, terças e quintas, a partir das 6 da tarde. Com a sua participação, vamos construir uma Volta Redonda cada vez melhor. Câmara Municipal de Volta Redonda. Juntos, somos mais. Você não precisa ser aposentado ou pensionista para se tornar um associado colaborador da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Entre em contato conosco e conheça os benefícios que oferecemos para você e sua família nas áreas de saúde, jurídica e lazer. Fale com a gente. Ligue 2102-1909 ou 0800 702 1909. Como associado colaborador, você ganha e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda fica ainda mais forte. O que te define? Que me define... Marcela, calma, gente. Eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade. É um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa.
Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você. Estamos de volta com o TCE Notícia. No programa de hoje, conversamos sobre o 7º concurso fotográfico do TCE. As fotografias que registram manifestações dos mais diversos tipos de crença que remetem à fé religiosa já estão expostas ao público no Espaço Cultural do Tribunal, no centro do Rio. Aqui no estúdio, Mônica Chateaubriand, curadora do Momento Cultural do TCE Rio de Janeiro, e Luciana Direito, promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom, vamos continuar com a nossa conversa em relação à fé, né? O interesse dos filósofos pelo estudo da religião e da fé, enfim, tem demonstrado aí a importância da fé e da religião para o entendimento do homem e das sociedades em geral? Bom, a filosofia e a religião, elas são de campos completamente distintos. São áreas diferentes e têm objetivos diferentes. Houve um momento, na Idade Média principalmente, em que você tem os clássicos ali atuando por intermédio da teologia, quer dizer, os teólogos se apropriaram de princípios, de pensamentos. Platão, Aristóteles, você vê até o estoicismo na Idade Média. Mas isso é teologia, não é propriamente filosofia, porque a finalidade da teologia é uma transcendência, né? É claro que uma elevação do homem, mas para agradar a Deus, para atingir o céu. A filosofia é outra. A filosofia ela visa a emancipação do homem, né? É um fortalecimento, é uma liberdade, uma busca de liberdade, de força, por intermédio de práticas. Então, muitas vezes você vê princípios semelhantes na religião e na filosofia, mas os fins são diferentes. Vou dar um exemplo, quer dizer, você não cobiça a mulher do próximo, não porque você vai pecar ou não vai agradar a Deus, mas porque isso é um sintoma de fraqueza da sua parte, né? Então, são princípios completamente diferentes, são princípios éticos. Agora, então elas se distinguem. E depois, né, da Idade Média, cada vez mais elas vão se tornando separadas, mais distantes. Mas não existe, assim, propriamente uma conexão entre filosofia e religião, senão na teologia, onde os teólogos se apropriaram de muitos conceitos da filosofia. Como o Ministério Público e o Poder Judiciário brasileiro têm lidado aí com a intolerância religiosa? Bom, o Ministério Público, né, nós temos dentro do Ministério Público Estadual uma coordenadoria de direitos humanos que recebe todas as reclamações, dúvidas e denúncias com relação à intolerância religiosa, que é proibida por lei, né? Nós não podemos, pela nossa Constituição, há uma liberdade de credo, né, uma liberdade de expressão. Então, todo e qualquer ato que seja coibitivo dessa liberdade de crença, de expressão, ele é condenado, né? Então, dentro do Ministério Público, a gente tem esse setor da Coordenadoria de Direitos Humanos, que recebe todas as denúncias, e aí nós vamos atuar, né, nos casos em que tiver qualquer suspeita de intolerância religiosa. Ninguém pode ser impedido de adentrar algum local por causa de sua crença ou impedido de assumir algum cargo em razão de sua crença religiosa. Perfeito.
Falando um pouquinho de Nietzsche, né? O Nietzsche, no século XIX, afirmou que Deus está morto, né? O que ele quis dizer com essa frase, Isso Mônica? é uma frase bem... emblemática. Emblemática, exatamente. Quando Nietzsche disse que Deus está morto, quer dizer, ele aí está tirando a força que a igreja exercia sobre a sociedade. Já é uma laicização do Estado, né? Quer dizer, a separação da igreja e do Estado. Quer dizer, ela não começa com Nietzsche, ela começa com Spinoza no Tratado Teológico Político. Spinoza ali já começa, mas Nietzsche já foi mais contundente nisso. Quer dizer, a igreja, ela começa aí a perder a primazia na produção do discurso da verdade, das leis, né? E da própria ciência. E começa aí a perder... eu não quero chamar de público, mas não está me vindo outra palavra. Ela começa a perder, a não ser mais formadora de opinião, como era, espaço, perder esse espaço na sociedade. Né? Ela começa a perder essa força de controle entre os fiéis, quer dizer, entre os fiéis não, entre os cidadãos em geral. Eu acho que é a isso que Nietzsche está se referindo. A força de Deus já não é mais a mesma nesse sentido. Ela deixa de não agir na hegemonia do Estado. Exatamente. O Estado passa a se diferenciar da religião e passa a ser um Estado cujas regras não serão baseadas nos dogmas religiosos, mas serão baseadas numa moral, né, única e universal. Sim. Bom, nas leis. Nas leis, exatamente. O conceito inserido na frase, na época, né, se mantém até os dias atuais? Você sabe, Marcela, mesmo quem não é católico, mesmo quem não é cristão, nós bebemos dessa fonte. A civilização oriental ela é pautada no cristianismo. Né? Então, sem saber, nós seguimos esses preceitos. Muitas vezes, a nossa moral e a nossa crença do certo e do errado, ela está pautada e ela é originária do cristianismo. Né? De uma certa maneira, é claro que essa força ela diminuiu muito, mas eu acho que no nosso comportamento inconsciente, se é que nós podemos dizer assim... no inconsciente coletivo, eu acho até que ainda é presente. Mesmo que quem diz não sou cristão, não acredito em Deus, os valores de ser, porque certo e errado, bom e mal, são conceitos também, são criados, né? Então, eles vêm muito disso também, da crença católica, no caso, judaica, e a própria islâmica. E né? a própria islâmica. Porque todos os três são semelhantes. Né? Obviamente, a gente não vai confundir com o Estado Islâmico nem com o terrorismo. A gente está falando nem com a gente está falando da religião. Que muita gente de Maomé, do Corão. Né? É muito semelhante. Se você for olhar, o Corão ele é muito semelhante aos 10 Mandamentos, à Bíblia. E ele vê Jesus Cristo como um profeta. Quer dizer, lá está inserido todo, né, o arcabouço judaico-cristão, está todo inserido nessa. Se você for, as religiões elas se permeiam em conceitos que são similares, né? Sim. Agora, Luciana, qual a sua avaliação em relação às decisões como a do Tribunal de Justiça de proibir manifestações religiosas aí dentro dos trens? Na verdade, essa ação proposta pelo Ministério Público, curiosamente, ela foi proposta pelo promotor que atua na defesa do consumidor. Porque a liberdade religiosa, ela vai até o momento que ela interfere no sossego, na paz social. Então, os cultos na supervia, né, o que acontecia é que eram cultos barulhentos, eram cultos muitas vezes agressivos às outras religiões, porque aí também você tem uma liberdade que esbarra na liberdade do próprio cidadão de ir e vir em paz, de usar um transporte público, de pagar por esse transporte público e almejar o sossego. Como diz aquela frase, né? A sua liberdade termina quando começa do outro, mim, né? Então, nesse sentido, né, analisando, não é uma questão de reprimenda ao culto religioso per si, mas é uma questão de respeito entre os co-cidadãos, né? Você não pode ir você pode ir até o momento que você começa a incomodar o seu outro cidadão. Então, eu acredito que foi uma decisão muito acertada. Sem dúvida.
Agora falando um pouquinho do concurso, do 7º concurso fotográfico aí do TCE, organizado pelo Momento Cultural. Como será feita a escolha desses vencedores? Existe o júri técnico. Eles vão escolher, entre 28 fotografias, vão escolher as 3 melhores, os 3 primeiros lugares. E também tem a escolha do júri popular, que é feita por funcionários ativos, porque eles entram no sistema e escolhem o primeiro colocado. Então, o júri popular escolhe o primeiro colocado, no júri popular, critério popular, e o júri técnico escolhe os 3 primeiros colocados. E assim vai ser feita essa classificação, essa premiação. No momento, a exposição de fotos, que já está aberta ao público, né? As fotos são de todos os candidatos? São 28 candidatos, e é uma foto que eu não falei aqui, é um concurso que é feito em parceria do Momento Cultural com, quer dizer, o concurso é da SERJ em parceria com o Momento Cultural, que é a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado. E a gente, acho o resultado, em breve nós vamos ter. Vai ter essa votação. Bom, e para você que tiver interesse, vale a pena conferir. A exposição ficará aberta até o dia 28 de julho, das 9 da manhã às 6 da tarde, no Espaço Cultural do TCE Rio de Janeiro. Bom, o endereço é na Praça da República, número 54/56, segundo andar, em frente ao Campo de Santana. Gente, muito obrigada pela participação. A gente que agradece. Sejam bem-vindas sempre ao TCE Notícias. Obrigada. Se você quiser assistir, ver também o concurso de fotografias, a gente te espera lá. Com certeza, estarei lá. Obrigada. O TCE Notícia de hoje fica por aqui. Para assistir novamente a este programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Chegou o combo Multiclar HD TV, TV por assinatura com mais de 160 canais, 33 em HD, mais internet residencial com Wi-Fi grátis, mais telefone fixo, tudo isso a partir de R$ 59,90 no combo Multi. Ligue já, 0800 123 4004, internet em casa com Wi-Fi grátis, Claro HD TV. Mais de 160 canais, incluindo os canais abertos em HD na sua cidade. As melhores séries, filmes, esportes, reality shows, desenhos e muito mais. TV, internet e telefone fixo juntos fazem toda a diferença. E melhor ainda, você só começa a pagar em junho. Ligue 0800 123 4004, 0800 123 4004. Combi Multi na sua casa a partir de R$ 59,90, só R$ 59,90 por mês. Faça já sua assinatura. Essa promoção é por tempo limitado. Ligue agora, 0800 123 4004, 0800 123 4004. Claro, é você quem faz o agora. O que te define? Que me define... Gente, eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifoa. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. O Sindipaz e suas 28 empresas de transporte coletivo adotam voluntariamente comportamentos imbuídos de responsabilidade social, prestando assistência aos idosos, deficientes, crianças e comunidades carentes. Com os diversos projetos que desenvolvemos, bem como instituições que são beneficiadas, fica bastante claro o grau de amadurecimento do Sindipaz em relação ao impacto social de suas atividades. Nosso objetivo é abranger o desenvolvimento comunitário, o equilíbrio ambiental, tratamento justo aos funcionários, comunicações transparentes, retorno aos investidores, sinergia com parceiros e, principalmente, satisfação do consumidor. Sindipaz, fazendo escolhas conscientes. Sindipaz, evoluindo com você.